Olá, sejam bem-vindos para a nossa aula de Ciências do 7º ano. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 29. Objeto de conhecimento, programas e indicadores de saúde pública. E no detalhamento nós vamos ver aí sobre o sistema imunológico. Então, estão aí preparados com caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olha onde eu estou, voltamos aí para aquele momento de nós analisarmos como é que os micro-organismos eles influenciam em nossa vida. Como é que o nosso corpo se defende desses micro-organismos. Então, nós estamos aqui com várias células patogênicas, com micro-organismos que eles estão no ambiente. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, como que eu me defendo das doenças? Como é que ocorre no nosso organismo, como é que ocorre esse processo dele se defender todos os dias, a todo momento, do contato com micro-organismos que estão presentes na água, no solo, no ar, no contato entre as pessoas. Então vamos conhecer aí um pouco mais sobre o sistema imunológico. O sistema imunológico ele é formado pelo conjunto de órgãos e tecidos, glândulas e células responsáveis pelo combate a micro-organismos que causam doenças. Então, esse sistema imunológico ele vai ser responsável ali por proteger o nosso corpo contra esses agentes infecciosos. E aí, esses agentes infecciosos são aqueles que nós já ouvimos falar. Bactérias, vírus, fungos, parasitas, que podem nos causar doenças. Então, esses micro-organismos eles estão presentes aí no dia a dia e eles podem causar no nosso corpo doenças infecciosas. Essas doenças infecciosas, elas vão entrar no nosso organismo por várias portas, digamos assim, portas entre aspas, por várias formas e que essas entradas que são possibilitadas aí pelo nosso organismo, por exemplo, o nariz, a boca, um ferimento que nós tivemos na pele, sabe ali aquele momento que eu estava passando em uma trilha e minha pele, o nosso corpo encostou em um galho de árvore, um galho de um arbusto ou em um arame que estava ali no ambiente de uma obra, de uma construção, ou mesmo quando alguém espirra próximo ou dentro do ambiente onde nós estamos. Esses micro-organismos, eles estão aí no ambiente e eles podem entrar, ter a chance de entrar no nosso corpo e assim eles vão causar algum processo de defesa imunológica. É aí que atua o nosso sistema imunológico, que também é chamado de sistema imune. Então, um dos principais órgãos que participam desse processo, vejam aí, eles estão localizados no nosso corpo, como a medula óssea, os gânglios linfáticos, o baço e tem outros também, como o timo, como o apêndice. Todos esses órgãos, principalmente estes, eles vão ter funções essenciais no nosso organismo, nos defendendo, produzindo ali células, juntamente com outro sistema, o sistema circulatório. Estas células elas vão ser espalhadas por todas as partes do corpo, por nossas artérias, nossas veias, e elas, então, terão ali um processo importante de defesa. Tá? Nosso sistema imunológico ele vai agir, esse nosso sistema de defesa, ele vai agir contra esses micro-organismos patogênicos. E aí nós temos eles como as bactérias, é um micro-organismo que está presente em ambiente, seja solo, no ar, em alimentos. Os vírus também
lembrando para vocês que os vírus, eles não são classificados ali como um ser vivo, porque eles não são formados por células, tá? Eles estão presentes no ambiente, eles têm uma estrutura, sim, que necessita de uma célula de outro ser vivo para poder sobreviver, se reproduzir e causar doenças. Esses aí eu estou comentando sobre os vírus. Nós vamos também ter presentes no ambiente os protozoários, vários tipos de células, que elas, então, são células unicelulares, que eles podem, sim, também causar doenças no nosso organismo, assim como outros, né? Esses outros micro-organismos também podem ser os fungos. Os fungos, esporos de fungos, na sua maioria, são aqueles que vão ter contato também com células do organismo e podem, então, causar doenças. E aí eu vou comentar para vocês que todos estes micro-organismos, eles necessitam de atendimento médico. Já quero comentar com vocês, se o nosso sistema imunológico não conseguir nos defender, nos proteger, olha só o que nós temos aqui, ó, um corpo que tem uma armadura, vejam vocês. E o que está acontecendo com essa armadura? Olha só, os micro-organismos estão chegando aqui e não estão tendo contato com o nosso corpo. Isso é uma representação da importância que o sistema imunológico tem em nos defender. Então, vamos lá fazer com que o nosso sistema imunológico ele esteja forte, né? E ele, assim, possa prevenir de várias doenças. E aí, saibam vocês, quando nós adoecemos, é porque, de algum modo, de alguma maneira, o nosso sistema imunológico ou ele amenizou os sinais e sintomas. Saibam vocês que sinais são aquelas características, né, que aparecem de alguma doença, são visíveis aos olhos. E os sintomas são aqueles que apenas a gente sente, sabe? Não tem nada visível. Por exemplo, você não vai ver se alguém está com dor de cabeça, mas a pessoa está sentindo que está mal, com aquele mal-estar na cabeça, está sentindo dor de cabeça. Isso é um sintoma. Então, esses micro-organismos, eles podem e causam sinais e sintomas. E é assim que nós sabemos que estamos com alguma coisa diferente no nosso corpo. Na maioria das vezes são chamados ali de doenças, né? Porque esses sinais e sintomas vão necessitar de um atendimento médico. E aí você diz para sua mãe, ou nós vamos lá no atendimento de saúde, vamos procurar um atendimento médico porque algo não está bem no nosso organismo. Algo está em alteração, em um processo de alteração. E aí, esses micro-organismos, bactérias, os vírus, os fungos, protozoários, estes micro-organismos, eles tiveram uma chance de entrar no nosso corpo e eles causaram ali alterações no nosso organismo, no funcionamento da célula, no funcionamento de algum tecido, em algum órgão específico, né, de um dos sistemas do corpo. E assim nós começamos a passar mal, sentir que algo não está bem. E é por isso que para que o nosso corpo fique forte desse jeito, ó, como vocês estão vendo aí com uma armadura, é preciso que a gente se alimente bem, é preciso que mantenha a higiene pessoal, né? Você durma direito quando os familiares dizem, olha, tem que dormir para o seu corpo descansar. Sim, é importante dormir também. E
todos estes, digamos assim, esses hábitos pessoais de alimentação saudável, né, de higiene pessoal, tomar banho, limpar as unhas, né, cortar o cabelo, escovar cabelo, sabe? Você perceber o seu organismo de que algo não está bem, alguma alteração na pele, alguma mancha, né? Ferimentos, qualquer tipo de ferimento que você tiver, ele é uma porta de entrada para esses micro-organismos e assim eles vão ter contato, o que antes a nossa pele, que é o maior maior órgão do corpo humano, a partir do momento que tem uma abertura por algum ferimento, sabe? Esse micro-organismo, ele tem ali como se fosse um poço, porque o micro-organismo ele nem é visto a olho nu, ele precisa de um microscópio para poder conseguir ser visualizado em laboratórios, né? Em laboratórios científicos ali, ou de unidades de saúde, de tão pequeno que esses micro-organismos são. Então, quando tem um ferimento na pele, olha, é um poço, sabe, é um buraco super grande para aquele micro-organismo. Nós achamos que o ferimento é pequeno, mas para o micro-organismo, ele consegue ali entrar e ele vai ter contato com tecidos internos que antes, naquele local, estava protegido pela pele. E, de alguma forma, houve essa abertura. Então, vamos ver lá a seguir que o sistema imunológico ele possui dois tipos de imunidade. A imunidade inata, que é aquela que nasce conosco, tá? E também tem outro tipo de imunidade que nós vamos ver um pouco mais à frente na nossa aula, que é a imunidade adaptada, a imunidade adquirida. Mas antes nós vamos ver aí sobre a imunidade inata. A imunidade inata é aquela que nasce conosco. E também nós recebemos ela junto no momento da amamentação, quando naquele período de 6 meses de amamentação exclusiva, tá? Que nós estamos tendo lá com a nossa mãe, que vocês já tiveram esse momento, né? Lá quando eram bebê, recém-nascidos, né? E que ali nós nascemos e já recebemos naquele primeiro momento, no momento da gravidez, no momento do desenvolvimento do organismo, lá dentro, né, da nossa mãe, tá? Então, nós já nascemos com esse tipo de imunidade que é chamada de imunidade inata, tá? Então, quero deixar bem claro aqui para vocês que ela nasce conosco. E ela apresenta uma defesa imediata a micro-organismos patogênicos. Então, eles estão no nosso corpo. Essa imunidade inata, ela está presente nos nossos órgãos, nos sistemas do corpo, nos mais diversos sistemas do corpo humano. E este tipo de imunidade inata, digamos, já vai ser a primeira barreira. Se por um acaso o nosso organismo não está forte o suficiente para que a imunidade inata, né, essa imunidade que nasce conosco, se ele não estiver fortalecido, e quando eu digo fortalecido, quem é que dá digamos assim, essa força para o nosso organismo? É a alimentação, é a higiene pessoal, é as horas de sono necessárias para que a gente possa, então, ter no nosso organismo a defesa, a primeira defesa agindo. E saibam, nosso corpo é bombardeado, e aí eu voltei aqui para essa imagem dos micro-organismos bombardeando o nosso corpo. Ele volta conosco, eles nos bombardeiam a todo momento, acordados ou dormindo. E digamos assim, este bombardeio que nós temos desse ataque dos micro-organismos ao nosso corpo vai ter essas fases de ação,
dos sistemas, né, dos tipos de sistemas imunológicos do nosso corpo, que eu estou comentando inicialmente sobre a imunidade inata, que nasce conosco, e ali vários órgãos, várias estruturas do nosso corpo vão começar a agir, e nós vamos ter ali barreiras físicas. Vejam aí que as barreiras físicas do nosso corpo, elas podem ser a pele, mucosas, lágrimas, tá? Os pelos, quando você tosse e também espirros. Essas são as barreiras físicas. Vamos ver aí. As barreiras físicas, elas estão naturalmente, fazem parte do nosso corpo. E aí nós temos aqui, como eu comentei com vocês, a pele. Imaginem, toda vez que nós estamos passando por um ambiente que você sabe que está poluído, que você sabe que algo não está bem naquele ambiente, quem é o primeiro órgão do nosso corpo a ter contato? É a pele, né? A pele sai passando por todos os locais. Quando nós tomamos banho em um rio, em um lago, então a pele está lá. Ela que está tendo esse primeiro contato, né? Então já é uma barreira física para a entrada de micro-organismos. E nós vamos ter lá também substâncias na pele que vão agir, né, para matar esses micro-organismos. Por exemplo, o suor. O suor, ele está ali presente, ele é uma forma de defesa também, ele ajuda com que esses micro-organismos sejam ali, não tenham sua ação, né, que eles gostariam de nos causar alguma alteração no corpo, mas a nossa pele nos protege. Outras é a mucosas. Então, nós temos aqui a representação da saliva, né? A saliva, ela está presente na boca, mucosa oral. Nós também temos mucosa nasal. Nós também temos as mucosas que fazem parte lá do intestino, que estão por todo o trato gastrointestinal, né, que vai da boca, do esôfago, no estômago, intestino delgado, intestino grosso, até chegar, né, na extremidade do reto, como parte final desse trato gastrointestinal, dessa mucosa, né, dessa pele que reveste órgãos internos do corpo e que esses órgãos internos do corpo, eles têm contato com o meio externo, tá? Então, nós também temos na mucosa ocular, que também ainda não havia comentado para vocês. Então, são esses células, tecidos, que estão em órgãos internos, mas que eles têm contato ali com órgãos externos. Mas espera aí, professor, como é mesmo esse conceito de mucosas? Pois é, nossos olhos aqui não é um órgão interno, né? Então, ali tem um tecido que protege internamente desses micro-organismos. As lágrimas, estou comentando agora a respeito dos olhos, essas lágrimas também são substâncias que eles vão agir nesses micro-organismos que possivelmente têm o contato com os nossos olhos, tá? E aí você sente, será se você sente uma coceira nos olhos? Será se você vai sentir alguma irritação? Então, logo são produzidas lágrimas que vão agir vão agir contra esse micro-organismo, tá? Também, ainda falando de mucosas, na boca e no intestino, como no estômago e no intestino, vão ter ali substâncias, o pH, que vai agir contra esses micro-organismos quando eles estão dentro do corpo. Pelos. Outros exemplos ali de barreiras físicas. Então, esses pelos pelo corpo, eles vão agir, digamos assim, se aderindo, evitando com que esses micro-organismos possam, então, avançar, né? Possam, então, ter contato diretamente com outras estruturas. Vocês ainda não estão na idade, mas quando tem pelos no nariz, os pelos no nariz, que eles estão ali também para proteger
como uma barreira física, né, para esses micro-organismos. E aí, vou comentar aqui com vocês, quando a gente mete o dedo no nariz, hein, que tem aquela substânciazinha que a gente faz uma bolinha, também é um sistema de defesa, tá? Porque os micro-organismos, vocês riram aí, né? Os micro-organismos, eles ficam aderidos naquela substância e assim não vão avançar para o interior do corpo. Quando eu digo interior do corpo, é porque quando nós respiramos, o ar vai lá para os pulmões, não é? Então, esses pelos e essas substâncias ajudam como uma barreira física. Na boca, a saliva também vai já iniciar ali a ação, porque com o alimento, esse alimento vai parar lá no estômago. E aí já vai ter outras substâncias que estão presentes, né? E ajudam o nosso organismo a se combater, a ficar em defesa, tá? Mas também temos outras barreiras, que são aquelas químicas, tá? Vejam aí que eu até já citei, comecei a citar, né? Sobre o pH gástrico, que está lá no estômago, as várias enzimas presentes na boca, tá? Como presentes aqui na saliva, a lágrima, que estão ali sendo produzidas, né, juntamente lá com a mucosa ocular, mucosa dos olhos, as lágrimas também são produzidas como uma forma de barreira química, faz parte da nossa imunidade inata. Secreções nasais, como eu comentei agora com vocês, dessas substâncias que são produzidas no nariz, e aí todos esses em conjunto, eles ajudam nessa imunidade inata do nosso corpo, tá bom? Então, todos eles já nasceram conosco, fazem parte ali dos órgãos que compõem o nosso sistema, tá? Mas nós temos outras formas aí de barreiras que são biológicas, são células que estão dentro do nosso corpo, principalmente ali transportadas pelo sistema circulatório, e que são os leucócitos, as células fagocitárias, e que todos estes eles vão agir, no caso, como especificamente naqueles organismos que conseguiram avançar cada vez mais. Eles não foram barrados na defesa física, né? Mas conseguiram invadir o nosso corpo, e aí já tem células que estão lá no sistema sanguíneo, tá? E que eles então vão agir, né, essas células defendendo, tá? E nós vamos ver aí um pouco mais, ó, dessas imunidades que já são chamadas um outro tipo de imunidade, que é a imunidade adaptativa. Tá? A imunidade adaptativa já é uma segunda classificação aí do sistema imunológico, em que ele é desenvolvido ao longo da vida. Então, é uma resposta imune que se desenvolve ao longo da vida e é conhecido como imunidade adaptativa ou imunidade adquirida. E ela é ativada especificamente mediante a exposição para cada tipo de micro-organismo. E aí nós temos que essas células, ó, linfócito B, linfócito T, anticorpos, macrófagos, que cada um destes, eles vão ali agir especificamente. Tá? Os linfócitos B, eles se diferenciam ali em células especializadas na produção de anticorpos. Então, estas células, que são chamadas de plasmócitos, eles vão se especializar na produção de anticorpos. Tá? Nessas células que são chamadas linfócitos T, eles já se dividem ali em outras duas células que matam
as células que estão infectadas. Então, nós temos as células CD8 que vão agir nessas células que já foram infectadas por algum micro-organismo, elas foram invadidas pelo micro-organismo. E também tem células CD4 que vão ajudar na ativação de outras células. Todas estas aqui fazem parte dos linfócitos T. Nós temos aí também os anticorpos. Os anticorpos, eles também são chamados de imunoglobulinas, sabe? Eles são diferenciados, eles são formados a partir dos linfócitos B, que vão formar os anticorpos. E saibam vocês, eles vão agir sobre qualquer substância que vai necessitar de uma resposta do sistema imunológico, tá? Então, nós temos ali, sempre que esses anticorpos, eles vão agir sobre os antígenos, e aí os antígenos já podem ser bactérias, fungos, protozoários, sabe? Todos vírus, né? Todos esses vão agir, os anticorpos específicos para esses micro-organismos. E nós vamos ter aqui os macrófagos. Já falei dos anticorpos, né? Nós vamos ter os macrófagos, que eles realizam fagocitose e eles podem invadir regiões específicas do corpo. Então, nós temos aí esses 4 tipos de células que já fazem parte da imunidade adaptativa e eles são desenvolvidos ao longo da vida. Eles precisam ser específicos por micro-organismo que causa uma doença. E aí que vem a importância das vacinas, né? Aí que vem a importância de você tomar as vacinas que estão no calendário, aquelas que vocês são convidados, todos nós somos convidados por faixa etária, muitas das vezes, para poder tomar essa vacina. Tem aquelas específicas de bebezinhos que vão crescendo com 1 ano, com 2 anos, até a vida adulta, tem vacinas para se tomar. Tá? Então, nós vamos continuar aí vendo aí como é que ocorre um pouco desse processo da imunidade adaptativa, tá? E que ela é ela é estimulada pela vacinação. Então, na vacinação, ela explora, tá aqui a palavra, né, processos para induzir a imunidade forte e prolongada através de células de memória. Essas células de memória, elas são células que toda vez que você tiver contato com um micro-organismo de uma doença específica, é aquela célula que vai agir. E ela é estimulada pela vacinação específica que nós tomamos, né? Então, os linfócitos, já falei para vocês, eles vão agir sobre esses, ajudando a produção de anticorpos, os linfócitos, eles vão agir na produção de anticorpos, tá? E esses anticorpos, eles vão agir especificamente nos antígenos. E aqui nós temos um exemplo que é uma bactéria. E aí, neste processo é que o nosso organismo ele vai agir, ele vai se defender. É assim que o nosso organismo vai conseguir, né? Sabe essa barreira aqui, essa proteção? O nosso organismo vai conseguir nos defender de várias doenças. E assim nós vamos viver a nossa vida. Então, toda vez que você achar que está adoecendo demais, sai de uma doença e entre outra, sai de uma gripe, entra numa infecção intestinal, sai de uma doença de pele, é porque você tem que melhorar seu sistema imunológico, tá bom? Mas também nós vamos falar sobre as alergias. Vejam aí que as alergias também é uma resposta do sistema imunológico, tá? E ele vai agir sobre substâncias que podem até ser inofensivas, mas causam uma alergia. E aí eles querem... o nosso organismo, por mais que seja inofensivo, ele vai entender como é prejudicial para o sistema imunológico. E aí nós temos vários exemplos, tá? Proteínas presentes em um alimento, quem é que tem alergia ao leite, o pólen das plantas, pelos de animais que podem ter ali substâncias que vão causar irritação, poeiras, ácaros, e saibam vocês que
formigas, picadas de insetos, né, dos mosquitos aí na nossa floresta, tá? Todos esses podem causar aquele hematoma, aquele edema, né, aquela coceira, e saibam vocês que aquela bolinha vermelha de picadas de inseto é uma resposta, né, alérgica, é uma resposta do sistema imunológico, tá? Aquela coceira causada pela picada da formiga também é substância, está reagindo às substâncias que foram ali inoculadas no nosso corpo. É um assunto muito bacana, muito interessante que nós vimos na nossa aula. Tchau!